E eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor por aquilo que Ele é. Quero tributar a minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez, faz, está fazendo e continuará fazendo por cada um de nós, por cada uma das nossas vidas. E quero aqui tematizar esta leitura com o seguinte tema: tomando a direção certa. Todos nós nascemos em pecado. Como diz o salmista no Salmo 51:5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Então, crescemos e devido a esta natureza acorredamos dos nossos primeiros pais que pecaram e também ao livre-arbítrio que Deus nos dá. Passamos a seguir e a viver de forma independente e alheio à vontade de Deus. E pecamos constantemente contra Ele. E a nossa vida passa a viver um caos, vendido aos vícios, tanto os proibidos, como usam o termo dependência química, como os autorizados, bebida alcoólica, cigarro, etc., tantos outros vícios, como jogos. E nessa trajetória, os danos são inevitáveis, tanto pessoal, bem como familiar. E não só os vícios, mas também o adultério e a promiscuidade têm lançado muitas vidas a situações dramáticas. Porém, Deus que do alto céu conhece a nossa vida, conhece o nosso interior e sabe as consequências dessa nossa trajetória, dessa direção que escolhemos seguir, cada um na sua própria escolha. E Ele sabe que o salário do pecado, como Ele mesmo diz na sua palavra, é a morte. Ele, pela sua misericórdia, nos concede uma fagulha da sua luz, porque Ele disse: haja luz. Então nós vemos a partir dessa fagulha que muitas vezes nós estamos sem forma, sem estar em conformidade com a sua vontade. Nos encontramos vazio, pois por mais prazeres que buscamos ter, isso não preenche a nossa alma e o nosso coração. E também reconhecemos a partir dessa fagulha divina que nós encontramos em densas trevas. Porém, a luz divina não só nos proporciona isso, em reconhecermos no estado tão caótico, mas também Ele nos faz enxergar o seu amor. Através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual sobrepuja qualquer estado em que nós possamos nos encontrar. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você que está me ouvindo não entenda por que tanta violência. Mas não só por conta da violência,
Mas talvez você que está me ouvindo não entenda como Deus entende a situação de um traficante, a situação de crianças, jovens e adultos vendidos ao vício das drogas, homens casados ou solteiros que simplesmente pegam uma moça ou uma mulher, coloca no seu carro e vai para um motel ter um momento de prazer. Ou talvez uma pessoa que comete algum crime, como a pedofilia, como o estuprador. E depois eu estou falando você que conhece alguém desta maneira, e depois você vê que aquela pessoa, ela deixou aquela vida, que ela alcançou, foi iluminada por Deus, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,6, Paulo lhe diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E essas pessoas estavam em uma situação tão caótica, não estavam necessitados de uma salvação, de uma libertação, e Deus, pelo seu amor, Ele concede pela sua luz divina, fazer essa pessoa entender a sua situação e faz com que ela enxergue o seu amor através do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você que está me ouvindo. E Ele pega, Ele perdoa esta pessoa, porque essa pessoa ela se volta para Deus, ela perde perdão e ela passa a buscar a presença de Deus, a viver uma nova vida. E você e eu, por não conhecer necessariamente da forma que deveríamos conhecer este amor divino, passamos a questionar essa pessoa. E não queremos enxergar a nossa própria situação. Porque quando levaram a mulher em adultério para Jesus, que segundo a lei merecia ser apedrejada até a morte, Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz as Escrituras que desde o mais velho até o mais novo, todos saíram e não ficou nenhum sequer. Talvez você que está me ouvindo também não tenha cometido nada disso. Você é uma pessoa de bem, uma pessoa de família, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que zela pelo bem. Mas você necessita, acredite, da mesma maneira que essas pessoas que estão vendidas a estes vícios, a este pecado, encontram a salvação, também você precisa. Porque quem sabe você tem medido o teu caráter justamente por esta parte podre da sociedade. E por isso você se acha no direito de ser merecedor do favor divino e do céu. Mas a Bíblia mostra que todos pecaram, diz a Bíblia, destituídos estão da glória de Deus. Tanto aquele que seja um pedófilo, um traficante, esse possa estar no mais profundo do abismo, e aquele que é um pai de família, que é um trabalhador zeloso, que obedece à lei, ele possa estar no mais alto pico que possa existir no mundo. Nenhum nem outro poderá alcançar e tocar nas estrelas que se encontram acima da sua cabeça no céu. Assim é a necessidade que se faz tanto para aqueles que têm pela misericórdia de Deus não ser chegado a esse estado, como aqueles que, infelizmente, se encontram com menos migalhas de porco, se encontra como aquele filho pródigo numa situação deplorável. Mas a todos que clamam o nome do Senhor, através da fagulha de luz que Deus concede, e se arrepende, consegue o perdão de Deus, e consegue enxergar
que verdadeiramente ele precisa dar meia volta e seguir em outra direção. A direção a qual Jesus bem disse que era ele, a direção correta, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Medite nestas palavras, porque essas palavras, quem sabe para você que agora está me ouvindo, seja uma fagulha de Deus, uma luz de Deus, para que você possa enxergar, né, que você depende, é um dependente também deste perdão e desta misericórdia, e que ela ainda está ao seu dispor neste momento. E que você seja humilde, como aquele homem que estava num templo e nem sequer levantava a cabeça para o céu e diz: miserável pecador, orando a Deus e disse: perdoa-me, ó Deus, a este miserável pecador, e tem misericórdia de mim. E eu agradeço. E que esta palavra venha ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus.